Como vocês sabem, nós anunciamos que este mês é o mês da profecia. Nós vamos, no mês todo, tocar em algum tema que envolve a escatologia, algum tema da escatologia. É óbvio que aqui estamos diante de um público bem heterogêneo. Existem pessoas que já têm uma vida cristã, que dominam as Escrituras, e outros não. É ok, né? Espero que você cresça na maturidade cristã, no domínio das Escrituras, conhecendo a Deus. Porque o segredo é conhecer a Deus, né? Deus nunca nos chamou, nunca chamou o povo, Deus nunca se revelou para o povo senti-lo. Deus se revelou para o povo conhecê-lo. Logo, Deus não é emoção. Deus, ele quer que você o conheça, se relacione pelo conhecer. Pelo relacionamento íntimo, quero dizer assim. E a Bíblia nos encoraja que todo aquele que se aproxima de Deus é recompensado, viu? Então, quero fazer com que essa palavra, independente do seu nível de conhecimento bíblico, ela seja, de algum modo, toque o seu coração, né? Toque o seu entendimento e você entenda. Logo, vou evitar linguagens rebuscadas e revelações complexas para fazer com que você compreenda esse primeiro episódio da série Mês da Profecia. Então, são 4 domingos, são 4 episódios dessa nossa série. Quero, mais uma vez, encorajar você a não perder nenhum episódio. Tá? Não perca nenhum episódio dessa série. Hoje, nós vamos falar sobre o... Bota na tela aí. O trono. E a pergunta principal do nosso sermão é: de quem é o trono? Essa é uma pergunta que passa por toda a história, que toca a eternidade. De quem é o trono? Vamos ancorar esse sermão, esse episódio, em alguns textos. Logo, vamos passar, nesse sermão temático, por alguns textos das Escrituras. Alguns estarão na tela e outros vocês podem abrir para acompanhar comigo aí. De quem é o trono? Eu não sei se você conhece uma história do Papa Formoso versus Papa Estevão, em 897 d.C. Essa história, ela é muito curiosa. Vocês sabiam que teve um Papa que foi julgado mesmo depois de morto? Sinistro, não? Em 897, houve uma transição no Vaticano. Bianca, você está mais iluminada hoje? Será por quê? É aniversário da Bianca hoje, irmão. Deus te abençoe, filha. Até o Marcelo veio mais arrumadinho. Em 897, houve uma transição de cetro no Vaticano. O Vaticano é um Estado e tem sua política, e o chefe dessa política é o Pontífice Maximus, que é o Papa, né? O Papa romano. No ano de 897, houve uma transição. E o Papa que saiu do trono foi o Papa Formoso, porque ele adoeceu e morreu. E teve uma sucessão, meses depois, um conclave, e o novo Papa foi escolhido. Esse Papa foi o Estevão VI. É verdade que eu estou te contando, viu? É história com H. E o Papa Estevão era um opositor político do Papa Formoso. O Papa Estevão odiava o Papa Formoso. É tipo Lula e Bolsonaro. Um odiava o outro. O bicho pegava. Só que o Papa Formoso já tinha morrido. E o Papa Estevão, quando ascendeu, quando subiu, se tornou o chefe máximo do Estado, ele decidiu promover a sua vingança para o defunto. O defunto já estava morto há meses. Ele mandou desenterrar o defunto, colocou a roupa de papa no defunto, colocou o defunto na cadeira dos réus. O corpo já estava em decomposição, então tiveram que amarrar o defunto.
e ele julgou o Papa Formoso. Foi o julgamento na Catedral de Latrão, ano 897. Só que o Papa morto precisava de um advogado. Aí arrumaram um adolescente, um diácono da igreja para ser o advogado. E a história conta que foi um tribunal mesmo. A acusação perguntava para o Papa Formoso: você está sendo acusado de tais crimes, o que você tem a dizer? Mas o cara estava morto. E o diácono, coitado, um jovem que tinha que responder. O julgamento foi concluído. Ele foi condenado, acusado e condenado. Cortaram seus 3 dedos, inclusive o dedo da aliança, onde eles carregam um anel papal. Ele foi vestido de papa, jogaram ele no rio, e o povo, quando viu o Papa Formoso boiando no rio, começaram a levantar histórias de que o corpo do Papa que boiava no rio fazia milagres. Aí o Estevão ficou revoltado e partiu para cima do povo. Final da história. O Estevão foi deposto, preso e acabaram com ele. Tudo porque ele já estava no trono, mas ele ainda estava incomodado com o Papa, que estava no trono antes dele. Eu te contei essa história real, bizarra, né? Fala aí comigo. Bizarra, né, gente? Eu te contei essa história para você perceber que a grande guerra nos mundos, e geralmente a Bíblia, quando fala mundo, ela está usando no plural, logo são mundos, é mundo físico e mundo espiritual. Quando a Bíblia diz inimizade, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não é a Bíblia que diz isso? Então, o mundo não está falando de mundo físico, está falando do sistema do mundo. Ok. Então, a guerra nos mundos, eu estou falando mundo terreno e mundo espiritual, é sobre trono. Trono, governo, autoridade. Fala assim comigo, a guerra nos mundos é sobre trono. Ok. Então, o tempo inteiro vocês vão ver que a grande lógica que rege o mundo é quem está no trono, é quem tem um cetro, é quem tem autoridade. Por exemplo, o ditador da Venezuela caiu no dia de ontem. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Oh, meu Deus, segura o pastor. Mas ele cair representa um trono totalitário sendo deposto. Um trono de totalitarismo foi derrubado. Porque o socialismo, a exemplo de todo regime totalitário, é um regime diabólico. Quem já leu as palavras de Marx, quem já leu os poemas de Marx, quem já leu os escritos de Marx, percebe que não é invenção de ninguém. Ele mesmo disse que foi inspirado pelos demônios. Então, quem quiser cair nessa ladainha de pseudo-intelectualidade, que vá. Mas, de fato, todo o regime totalitário é movido pelo espírito do anticristo. E vocês vão descobrir isso aqui. Ontem caiu um trono totalitário, que representa esse regime totalitário na América Latina, que está conectado aos regimes totalitários no decorrer da história, que já mataram mais de 100 milhões de vidas inocentes no decorrer da história. Então, um regime desse, por mais que provoque uma cócega estomacal nos adolescentes e nos estudantes das universidades federais, né? Mas o fato é que todo o regime totalitário nasceu no colo do Satanás. Ponto final. Ontem teve essa mudança de trono. Preparem-se para ver uma mudança de trono também no antigo trono da Pérsia. O Irã está prestes a mudar de regime, anote o que eu estou falando. Isso tem a ver com a mudança de trono no mundo. Isso tem a ver com a retomada da hegemonia global, a restauração da nova ordem mundial que está prestes a mudar. Os caras que promoveram a China para ser a defensora da nova ordem mundial, os caras que levantaram a China, fizeram o milagre econômico chinês, são os mesmos que vão derrubá-la.
Anotem o que o pastor de vocês está dizendo. Esses caras agora viraram, como é que é aquele instrumento que mede a direção do vento? O anemômetro, viraram. E agora eles estão colocando as fichas em um cara que tem pretensão messiânica, que se sente o novo líder mundial. Tem pretensões messiânicas, assim como Xi, assim como Putin, assim como Donald Trump. Ele tem pretensões messiânicas, se sente um salvador do mundo. E os caras estão colocando as fichas ali novamente. Então não se assustem, porque Donald Trump e os lobistas israelenses estão trabalhando para derrubar o regime iraniano. Porque se não pode acabar com eles com as bombas, você acaba tirando eles do trono, usando a própria população numa guerra híbrida. Então o que vocês estão vendo hoje, a derrubada do Maduro, é mudança de trono, é quebra de trono. O que vocês estão vendo de revolta popular no Irã é mudança de trono, é tomada de poder. Só que isso está acontecendo de modo mais sutil, não é uma invasão da Força Delta, como aconteceu em Caracas, para prender o brabão do Nicolás Maduro. E aconteceu. O que eu estou contextualizando aqui para vocês é que toda essa disputa de poder no mundo físico é reflexo do que acontece no mundo espiritual. Há uma disputa de poder no mundo espiritual no decorrer da história. E aqui estou me referindo à eternidade. Se vocês lembrarem aqui comigo, desde que nós conhecemos as Escrituras, nós entendemos que houve uma disputa nos céus. E essa disputa foi por quê? Por que o diabo caiu? E a gente usa o nome Lúcifer. O nome dele não é Lúcifer. Você sabe que o nome Lúcifer era o nome de um bispo católico. São Lúcifer, se eu não me engano, um italiano. Deram o nome do rabudo de Lúcifer por causa de uma briga na igreja católica. Mas o nome do diabo não é Lúcifer. A Bíblia chama ele de querubim ungido. E ele caiu, foi amaldiçoado. E não há mais perdão para ele. Mas o nome dele não é Lúcifer. É óbvio que hoje, usando o nome Lúcifer, está associado a ele, obviamente. Quando a Netflix faz um seriado chamado Lúcifer, está falando do diabo mesmo, né? E colocando na TV da sua casa. Não da sua, está amarrado. E qualquer outro, da sua não. Ok. Então, o querubim ungido, ele caiu porque ele queria fazer o seu trono acima do trono de Deus. Irmãos, quando o diabo se apresentou a Eva, se não falha a minha boa memória, Gênesis capítulo 3, o que foi que o diabo disse a Adão e Eva? Se você comer desse fruto, você não vai morrer, porém você vai ser igual a... Isso aqui é trono. Isso é trono, isso é autoridade. O convencimento, o argumento do diabo foi o mesmo que o fez cair da posição de querubim ungido e convenceu 1/3 dos anjos. Vejam como isso é sedutor. 1/3 dos anjos. E por que eles não têm perdão, pastor? Porque eles contemplavam a glória de Deus face a face. Logo, não há mais perdão para a rebeldia deles. Estão condenados eternamente. E por que nós temos perdão? Porque nós ainda vemos por sombras. Um dia veremos face a face. Então vejam, o argumento do diabo para Eva e Adão é que se você comer, você será como Deus. O argumento da autoridade transferida. Você também pode ter trono. A grande guerra é por trono. Aqui está a diferença. O diabo conspirou para conquistar o trono no céu. Babilônia conspirou para construir uma torre que tocaria os céus. É trono, é governo, é subversão, é tomar a autoridade que é de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Todos os que se levantaram contra Deus, não existem nem mais os ossos no túmulo, mas tem um que deixou o seu trono, se fez servo, foi humilde, obediente até a morte e morte de cruz. Ele deixou o trono e por toda a eternidade agora ele está assentado no trono à destra de Deus. A gente sabe o nome dele é? É Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Vocês vão entender de qual o tema da escatologia que nós vamos abordar hoje. Mas o tema central disso é trono. Quando fala nesse tema de escatologia, todo mundo já dá uma coceira, dá um medo. Ai, será que é ele? Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Mas tudo tem a ver com trono.
Salmo capítulo 1, Salmo 1, porque Salmo não tem capítulos, são músicas. Salmo 1 começa dizendo que feliz é o homem, né? Bem-aventurado é o homem. Mateus capítulo 5 vai dizer felizes são vocês, bem-aventurado é o homem. Apocalipse começa com felicidade. Felicidade de quem tem a revelação. Bem-aventurados são aqueles que meditam nas revelações deste livro. Então, nós somos bem-aventurados por termos paixão pela escatologia, paixão pela revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, começa com a revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos começar, nesse primeiro episódio da série, mudando a perspectiva, mudando os gatilhos, mudando de ansiedade para a esperança. Falar de escatologia, falar da volta de Jesus, se gerou ansiedade em você, alguém te ensinou errado. Ou você não leu direito. Porque no livro do Apocalipse estão registrados os eventos que vão consagrar a restauração completa de todas as coisas. Que expressa para todos nós a glória perfeita de Cristo. Em seu retorno, a destruição do mal. E a restauração dessa terra. Porque Deus vai restaurar essa terra. Mas o livro começa com revelação. Aqui está uma chave. Eu já falei uma vez e repito para vocês. Até para ser didático. Irmãos, não tem revelação servindo a Deus de longe. Revelação só é dada para íntimos. João, que recebeu as revelações no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, se você é um novo na fé. João foi o mesmo cara que encostava a cabeça no peito de Jesus enquanto Jesus falava. Logo, a revelação não é dada para pessoas distantes, é dada para quem encosta a cabeça no peito. Porque se você não tem intimidade com Cristo, tudo que tem no livro do Apocalipse gera medo, porque você está longe, logo é barulho. Quem está perto escuta a voz. Quando Jesus estava em um jantar na casa de um fariseu, houve uma discussão entre Marta e Maria. E Jesus olha para uma delas e fala assim, o que você está reclamando? Ela escolheu a boa parte. E qual era a boa parte? A boa parte era estar aos pés do Senhor Jesus. A igreja é este exemplo. Nós entendemos as profecias porque nós estamos aos pés de Cristo. Ok. Irmãos, essa introdução é necessária. Então, nesse episódio sobre o trono, nós vamos falar sobre o anticristo. Não se assustem. Mas saibam que isso tudo tem a ver com trono. Infelizmente, os cristãos, menos aprofundados no tema, na escatologia, eles ficam cheios de ansiedade e passam a cada semana encontrando um candidato a anticristo. Não sei se vocês já viram alguns candidatos a anticristo. Por exemplo, tem um candidato que eu queria colocar o nome na tela aqui, eu queria que vocês falassem o nome, tá bom? Eu vou colocar a caroba, vou colocar o rosto, e eu quero ver se vocês são bons de história. Todos esses aqui já foram candidatos a anticristo. Vocês têm que gritar o nome dele. Bota o primeiro aí, por favor. Quem é esse? Grita, vai. Alexandre. Quem? Alexandre o Grande. Quem? Nero. Neron Caesar. Nero César. Esse aqui foi o principal candidato a anticristo. E os preteristas ainda elencam esse cara aqui. Ele, Domiciano e os imperadores romanos. Nero foi um imperador terrível. Governou Roma incendiando os cristãos e botando a culpa nos mesmos. O grande perseguidor dos cristãos, Nero César. E mais, na gematria, quando a gente converte o nome do Nero, dá 666. Aí que a galera pirou o cabeçote mesmo. Está vendo? O anticristo é Nero. Nero morreu. João não errou. João pediu sabedoria. João não estava falando de uma figura de sua época. Ele usava a figura de Nero, e assim como todos os outros imperadores romanos, para demonstrar o espírito que queria se assentar no trono.
Mas não foi Nero, porque Nero morreu e João não errou a profecia. E o nome de Nero dava ainda um 666. Ixi, aí o bicho pegava. Agora tem mais um aqui que eu queria mostrar para vocês, olha só. Tem isso aqui, ó. Quem são esses? Quem? Os papas. Até hoje tem uma galera que acredita que o papado representa a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, representa o anticristo. Logo, o homem da iniquidade, o iníquo, o homem do pecado não é o homem, é uma instituição, já falha por aí. Uma instituição vai representá-lo, vai aplaudi-lo, vai preparar a cabeça das pessoas para receber o anticristo, mas ele é um homem. E no decorrer da história, os papas sempre estiveram no topo. Saiu um papa agora e entrou um papa novo, não é? Eu tive que fazer live sobre isso para explicar, gente, essa teoria, né, dos adventistas do sétimo dia, de que a marca da besta vai ser o decreto dominical, e essa história toda, biblicamente não bate, não está certo. E os papas, eles não são anticristo. Podem corroborar de algum modo, assim como dentro da própria igreja evangélica também, igreja protestante, queridão. Então está mirando errado, porque já entrou papa e já saiu papa, e o anticristo não se revelou ainda. Então, erraram. Vamos puxar um pouquinho mais para a era moderna. Põe a outra imagem aqui. Quem é este? Não, fala alto se você gosta de história e entende história. Grita aí, quem é esse? Napoleão Bonaparte. Esse aqui, meu irmão, com as suas vitórias militares, as suas campanhas militares de dominância do velho continente como um todo, e criar uma hegemonia global, um sistema, uma ordem mundial. Todo mundo falava na época que Napoleão era o anticristo. Para a gente não estender muito aqui, vou seguir mais um pouquinho. Napoleão caiu na Batalha de Waterloo. Vocês conhecem bem a história. Agora, no século XX, o século XX foi um terreno fértil para os anticristos. Como surgiram anticristos? Esse aqui, quem foi, ó? Esse bigodinho, meu irmão, ele, na época, os crentes da época, período ali da Segunda Grande Guerra Mundial, todos falavam que Hitler era o anticristo, Jesus está vindo, ele vai voltar, conta 7 anos, e aí passaram 7 anos, Jesus não voltou, Hitler não era o anticristo, mas Hitler se movia pelo espírito do anticristo, eu vou explicar isso para vocês. Deixa eu colocar mais um, esse vai ser difícil, hein? Vai lá. Quem é esse aqui? Há um silêncio na igreja. Quem é esse? Quem? Você não vale, Pepe, você não vale. Mussolini. Esse é Benito Mussolini, o líder do fascismo italiano. E esse aqui, quem é? Quem é esse El Bigodon? Esse é o famigerado Stalin. Agora vamos mudar mais um pouquinho aqui, que vocês estão gostando da história. Meus irmãos, século XX. Esse aqui só quem é muito bom de história. Põe aí, põe na tela. Esse cara já foi anticristo, hein? Ele já foi o bicho papão do mundo. Quem é ele? Nossa, meu Deus, tem que dar um prêmio. Quem falou, Gorbachev? Foi Cristo, a nerd. Agora, esse daqui, na época, olha só, presta atenção. Na época, eles faziam uma matemática para dizer que o nome dele dava 666. Bota aqui. Quem é? Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Esse daqui, o nome deles fazia um cálculo matemático. Quando precisa usar matemática para se entender a profecia, esquece. Está tudo errado. Quando pegar calculadora para entender uma profecia, já deu errado. Agora vem essa figura aqui, ó. Quem é? Esse já foi anticristo também, sabia? Ih, não deu certo. E ele era chamado de Mahdi, uma espécie de califa. Mahdi é o anticristo. Eu vou explicar isso para vocês. O anticristo vem do Islã. Não vem do mundo cristão, vem do Islã. E ele tinha nos muros pintado, ele montado num cavalo branco. Ele pintado num cavalo branco. E ele se dizia que ele era o Mahdi. Ele era o novo líder da ordem islâmica global. Caiu, foi julgado, capturado, igual o famigerado Maduro. Vamos seguir? Põe o próximo. Esse aqui, quem falar, eu vou dar um prêmio.
Você não vale. Quem é? Muammar Gaddafi, o ditador da Líbia, não é isso? Já foi anticristo também pelas atrocidades. Eu estou economizando, hein, gente? Tem muita gente que já foi anticristo e nem sabia. E esse aqui? Esse foi um dos melhores anticristos. Agora vamos partir para a nossa época aqui. E esse aqui, fala que você já não achou que ele era o anticristo. Tem um monte aqui, ó, que achava que ele era o anticristo. E aí? Carisma global. E esse aqui? Ih, desculpa, passa! Estão me sabotando aí, é? Que isso aí, mídia? Quer me sabotar, rapaz? Quer que o Moraes mande me prender amanhã, rapaz? Para com isso, rapaz. Tira isso daí. Aqui, ó. Um candidato hoje... Vocês não prestam, viu? Um candidato hoje a anticristo é esse cara. Porque é presidente dos Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa descontração e contando um pouco de história? Para que vocês percebam que a falta de aprofundamento bíblico gera uma distorção no entendimento acerca da profecia. Quando a gente conhece um pouco mais da Bíblia Sagrada, além da página 3, a gente sai descartando essas historinhas. Meu irmão, toda semana eu recebo uma sugestão de vídeo. Pastor, fala do fulano de tal, por quê? Ele recebeu uma revelação de que ele é o novo Noé e ele construiu 8 arcas. O nome dele é Bonoa. Ele construiu 8 arcas em Gana. E agora o povo está indo para lá porque ele disse que o mundo vai acabar dia 25 de dezembro. O mundo acabou dia 25 de dezembro? E vai acabar com chuva. Uma pessoa para acreditar que o mundo vai acabar em chuva, ela não lê a Bíblia. Porque o próprio Deus disse para Noé em Gênesis capítulo 9, eu faço uma aliança perpétua contigo que não destruirei, mas a terra com água. Então, se alguém está fazendo uma arca, você pode falar assim, ó, chama o CAPS. Ou fumou alguma alface estragado, ou está com algum problema no cabeçote. Porque biblicamente está errado, eu não vou seguir. Escute uma coisa, se alguém falar para você, eu fiz um cálculo, Deus me revelou porque eu jejuei 40 dias, eu estou até magrinho, olha como eu estou magrinho, eu jejuei, eu subi um monte, fiquei lá vendo os vagalumes e achei que estava tudo pegando fogo, mas é só lava de vagalume. E aí Deus me revelou que ele vai voltar dia 30 de agosto de 2026. Todo ano tem um maluco dizendo que Deus revelou para ele o dia que Jesus vai voltar. E o próprio Jesus diz que não é dado conhecer a nenhum homem ou anjo. E quando ele estava aqui, ele disse, nem o filho, somente o pai. Então, parem de gerar ansiedade no coração de vocês por falta de conhecimento. Marca da besta. Meu Deus, para falar de marca da besta, então, eu lembro, irmãos, que eu era adolescente e começou a ideia do talão de cheque. Eu me converti com 15 anos. Eu lembro que tinha um irmãozinho meu lá, o Max. O Max é gente boa, se ele assistir esse vídeo, ele vai dar risada. O Max, toda semana, ele chegava com uma tecnologia nova, que era a marca da besta. Aí ele chegou com um talão de cheque. Ele falou, tá vendo, essa aqui é a tecnologia do anticristo, Rafa. O anticristo vai usar o talão de cheque para controlar as pessoas. Alguém aqui tem talão de cheque hoje? Ninguém mais usa talão de cheque. Cartão de crédito? O quê? E quando mudou de 1999 para 2000? Ih, os velhinhos agora estão só lembrando comigo aqui, né? O bug do milênio, o mundo ia acabar no bug do milênio. O mundo acabou? Não acabou no bug do milênio. Ah, meu irmão, em 2020, até 2023, a gente passou um BO no mundo todo. Nós enfrentamos uma pandemia. E todo mundo dizia. Eu perdi, eu acho que milhares de seguidores. Porque eu dizia assim, ó, a vacina não é a marca da besta. A vacina é um instrumento totalitário. A imposição da vacina é um instrumento totalitário. Porque eu não posso ser obrigado a colocar no meu corpo algo que eu não conheço, que eu desconheço. Não posso ser obrigado.
cuja eficiência não está comprovada ainda. Como é que eu vou ser obrigado? Essa lógica, isso é totalitário. Aí está o espírito do anticristo. Mas a vacina em si pode ter outros problemas. Pode surgir outras coisas, como está estourando um monte de coisa agora. Mas não é a marca da besta. Eu perdi milhares de seguidores. Era a marca da besta? Não. Falta de conhecimento. Irmão, toda geração acha que a tecnologia da sua época é a marca da besta. Ou seja, é a marca do anticristo. Toda vez que a igreja errou quem era o anticristo, ela acertou em uma coisa. Ela acertou em perceber que o mundo estava quebrado. Mas nós não podemos confundir, irmãos, sintomas com trono. Tudo que nós estamos vendo, essas figuras que eu mostrei, são sintomas. O trono ainda não foi revelado. Ele está sendo disputado. Uma hora, ele vai receber autoridade, inclusive para fazer sinais. O anticristo vai receber essa autoridade. Infelizmente, nós, igreja, nós, hoje em dia, na internet, nós começamos sempre, para identificar o anticristo, nós começamos pelo homem. Tentando achar a figura carismática, o presidente de um país, o chefe da ONU. Olha que eu nem coloquei a imagem da ONU, né? Porque há quem diga que a ONU é o anticristo. O sistema da ONU é o anticristo. As pessoas começam pelo homem. A Bíblia começa pelo trono. Então, para a gente identificar quem de fato é o anticristo, nós precisamos entender primeiro quem vai reinar no coração das pessoas. Trono tem a ver com coração. Eu vou fazer uma pergunta para vocês ao final que tem a ver com isso. Quem reina em seu coração? E aí vocês vão entender o instrumento que o anticristo vai utilizar. Meus irmãos, vamos ler 2 textos aqui rapidamente. Agora sim nós vamos ler as Escrituras. 1 João, capítulo 2, versículo 18. E eu vou ser rápido a partir de agora, tá? Para a gente concluir. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler comigo? Eu coloquei aí na tela. Ponha, por favor. Depois nós vamos ler, além de 1 João 2, 18, nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não tem problema, pega aí e coloca na tela enquanto eu vou lendo com os irmãos. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Vocês estão abrindo, os irmãos vão colocando na tela aqui, o pastor esqueceu de mandar para eles. Diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já a última hora é chegada. Eu vou repetir. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é chegada a última hora. Ok. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. 2 Tessalonicenses, inclusive, é um texto áureo para a escatologia, no que se refere à manifestação do anticristo. Diz assim o versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Olha aqui o que a serpente falou para Eva. No templo de Deus, querendo parecer Deus. Estes textos que vocês leram comigo falam sobre o anticristo, e João do amor, que escreveu o Apocalipse, escreveu essa carta, ele está falando sobre os anticristos. Ele está colocando no plural. Ele está falando de várias figuras. Mas a parte central do entendimento para a igreja, isso não é para o mundo, é para a igreja. Sobre quem é o anticristo, é o seu desejo, a sua sede
pelo trono. Trono físico, não o seu coração. O desejo do espírito do anticristo é para tomar a mente. A gente fala coração, mas é a mente das pessoas. É onde as pessoas vão cultuá-lo. Vocês vão entender de que forma. Infelizmente, quando a igreja escuta a palavra anticristo, ela sempre vai pensar num homem, ela vai pensar num governo, ela vai pensar num líder mundial, ela vai pensar no cenário político. João está falando aqui que muitos agora, na época dele, muitos anticristos têm surgido. Ele está falando de um princípio presente. Então, se João fala muitos anticristos se surgiram, estão presentes, ele está falando de um espírito, de um princípio da sua época. Logo, a Bíblia não começa falando quem é o anticristo, mas está falando onde ele se assenta. Está falando do seu desejo. Eu listei para vocês aqui uns pontos e passo rápido por eles, para vocês guardarem. Quem anota, anote. O problema não é o homem. O problema não é a gente ficar tentando identificar quem é o anticristo. O problema é nós não identificarmos o trono que ele quer se assentar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, e vocês leram comigo, diz que ele vai se assentar no lugar que é de Deus. Isso aqui, irmãos, é identidade. O conflito está claro aqui para a gente. O conflito é para quem vai ter a adoração das pessoas. Quem semear primeiro vai ter o coração das pessoas. Todo coração tem um trono. Toda sociedade tem um trono. E todo sistema responde a um trono. O anticristo, ele não vai aparecer dizendo claramente, eu odeio a Deus. Ele vai dizer, você não precisa mais de Deus. Nós já estamos ouvindo isso. Inclusive, o filósofo do Fórum Econômico Mundial, Yuval Harari, tem dito claramente que o novo Deus do século 21 será a inteligência artificial. Porque ela pode mentir para te deixar feliz. Ela te aconselha no seu matrimônio, te aconselha sobre as suas finanças, te aconselha sobre o teu ciclo menstrual, te aconselha sobre tudo. E ele diz, Yuval Harari, leiam sobre esse cara. Ele se diz ateu, mas ele é místico. Ele diz que o mundo verá um novo Deus, e esse Deus vai ser uma inteligência artificial extraterrestre. O que é isso? Não é um ET, não vai vir numa nave, verdinho, né? Minha casa, nada disso. Quando ele fala de inteligência artificial extraterrestre, ele está dizendo que em algum momento a inteligência artificial vai se autoprogramar. Hoje, toda inteligência artificial é burra. Por mais inteligente que pareça, ela é burra. Porque ela só existe porque alguém programou os códigos dela. Tem um ser humano por trás. Tanto que se você colocar uma pergunta ali, mais enviesado para a direita, ela vai te criticar. Ela vai falar assim, isso vai contra as minhas diretrizes. Porque alguém programou o código. Tem como hackeá-la. Mas alguém programou o código. Então ela é burra. O problema é quando a inteligência artificial começar a se autoprogramar. Não quero colocar caraminholas na cabeça de vocês, mas a título de informação, os caras acabaram de criar uma inteligência artificial que é criada a partir de um supercomputador. E esse supercomputador pensa a partir de neurônios humanos. Uma máquina com neurônios biológicos, neurônios humanos. E o tal Yuval Harari, o filósofo lá do Fórum Econômico Mundial, diz que este será um novo Deus. Por quê? Ele vai reunir as palavras do cristianismo, ele vai reunir as palavras do budismo, as palavras do Islã, as palavras do islamismo, as palavras do gnosticismo, vai juntar tudo e se transformar em um Deus para o mundo todo.
O que o mundo está sendo encorajado? Você não precisa de Deus, porque Deus pode ser substituído. E é isso que o anticristo vai fazer. Então, um primeiro ponto sobre o anticristo é que ele vai fazer, é de cara, ele não vai dizer que Deus não presta. Ele vai dizer que Deus não é mais necessário. Por acaso, isso não estava na boca dos filósofos? Isso não estava na boca de Nietzsche? Isso não estava na boca de Kant? Isso não estava na boca dos grandes filósofos, dos grandes teóricos? Você não precisa mais de Deus. Você só precisa de você mesmo. Infelizmente, não tem muitos coaches com esse espírito do anticristo. Você não precisa de nada, você não precisa de religião, você não precisa de igreja, você não precisa de ninguém. Você precisa de você mesmo. É um culto à própria pessoa. O Deus é a própria consciência dela. Quer ver uma armadilha que coloca na sua cabeça dizendo que você não precisa mais de Deus, só que com outras palavras? Todo mundo vai para o céu, basta ser uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salvo. Isso é um culto a você mesmo. Você acredita que você pode ser salvo pelas suas boas obras? Ninguém é salvo por obras, somente é salvo pela fé em Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, o primeiro ponto desse espírito do anticristo é fazer você substituir a Deus. Segundo ponto. Há algo muito profundo na palavra anticristo. A palavra anticristo do grego significa contra, ou em lugar, ou como substituto. O primeiro ponto está ligado ao segundo. O anticristo, ele se coloca no lugar de Cristo. Ele se opõe tirando o papel de Cristo e colocando qualquer outro papel. Logo, não faz sentido uma igreja existir se ela não for cristocêntrica. Logo, não faz sentido, no contexto espiritual, um sermão se ele não for cristocêntrico. Se ele não apontar para Cristo. Se não apontar para Cristo, está apontando só para o homem. O papel do anticristo é se colocar no lugar do Cristo. Logo, se só existe salvação através de Jesus, o anticristo também vai dizer que a pessoa pode ser salva. O genro do Donald Trump, chamado Jared Kushner, esse aí provoca até um saracutico na galera, todo mundo acha que ele é o anticristo. Porque o nome dele de batismo é Yoel Haim, que ele é da Cabala, e quem acha que o anticristo vem do judaísmo, acha que o genro do Donald Trump é o anticristo. E para melhorar, o cara ainda é dono de um prédio em Nova York, cujo número do prédio é 666. Aí é difícil, aí complica também, né? Mas o genro do Donald Trump, Jared Kushner, casado com a Ivanka, disse numa entrevista, essa CBS, não lembro agora qual é a rede de televisão, ele disse, eu estou me preparando, cuidando da minha saúde, porque daqui a 10 anos nós vamos ser imortais. O mundo está tentando isso. A imortalidade não pela fé em Cristo. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O mundo tenta isso pela criogenia, tenta isso preservando a memória. Olha que coisa curiosa, vamos dizer assim, igreja. Não sei se vocês já assistiram uma série, ou no Prime, ou sei lá mais onde, chamada Upload. Upload, vamos portuguesar aqui. Essa série, as pessoas guardam as memórias, e quando morrer, essas memórias, a série é mais ou menos isso, não lembro muito bem, as memórias dessa pessoa vão para um outro corpo. E esse corpo pode viver em qualquer lugar que ela desejar. Mas se eu falar para vocês que a Microsoft tem uma patente exatamente assim, eternidade, imortalidade, não pela fé em Cristo, não por Deus, porque esse Deus é chato. Arrependimento, amar até o inimigo, dar outra face, orar por quem persegue, não precisa. Por quê? A criogenia não está dando certo? Vamos preservar todas as suas memórias, guardar num banco, depois a gente coloca num humanoide essas memórias. Não achem que eu estou viajando. Os caras estão preparando o robô, o humanoide.
e vão pegar as memórias das pessoas e colocar num humanoide. Ela vai ter a voz do parente que morreu, ela vai agir como o jeito do parente que morreu, mas não é o parente. É uma magia digital, sei lá que porcaria é essa. Eternidade sem Deus. Substituição do que Cristo pregou. A salvação sem Cristo. Vocês não acham que... Não é à toa que os caras estão gastando milhões em bunkers. Eles têm informação. Eles sabem do que vai acontecer. Nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, meus irmãos, nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Se eles querem substituir a Cristo, é justiça sem arrependimento. É paz sem cruz. É salvação sem o sangue. Nós sabemos que nos lava dos pecados, que nos traz nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além de Jesus. Eles querem salvação sem sangue. O que o espírito do anticristo quer é que as pessoas acreditem que elas podem ser salvas sem o sangue de Jesus. Não se enganem. Esse pensamento passa por várias religiões, por várias instituições, por mais que sejam de boa vontade. Sem arrependimento, sem cruz, sem sangue, é condenação eterna. Quem aqui crê no sangue de Jesus está lavado e remido no sangue? Ok. Então, neste ponto, o que eu quero provar para vocês? Eles rejeitam o senhorio de Cristo. Jesus existiu para eles. O espírito do anticristo promove isso em várias religiões. Jesus foi uma boa figura. Jesus foi um bom homem. Mas rejeitam o senhorio dele. Isso aconteceu no Jardim do Éden. Quando a serpente chega para Eva, pastor Pepe trouxe uma palavra maravilhosa no Forja, falando sobre isso. Quando a serpente chega para Eva, ela fala assim, Deus disse. Mas o tempo todo era o Senhor Deus. Quando a serpente fala com Eva, ele diz, Deus disse. A figura divina, não o Senhor. Aí quando Eva vai falar com Adão, ela fala assim, Deus disse, repetiu o discurso da serpente. Senhor Deus, Ele governa, Ele está no trono, Ele é Senhor. O espírito do anticristo quer fazer as pessoas gostarem de Jesus. Um Jesus cool, um Jesus legal. Eu gosto dele, mas eu não sirvo a ele. Eu gosto dele. Eu gosto das palavras dele. Tem até uns versículos no meu carro. Tem lá uns versículos no meu carro. Mas você está debaixo do senhorio dele? Não. Várias religiões. Isso é um engano. Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, que os senhores leram comigo, ele diz assim, cuidado para que ninguém vos engane. Este é um engano. O anticristo, esse espírito não vai se apresentar como um inimigo. Ele vai se apresentar como uma alternativa. Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês têm alguns visitantes e são muito bem-vindos. Nós não somos melhores do que a Assembleia de Deus. Não somos melhores que a Batista. Eu não prego mais que o pastorzinho da Assembleia. Não prego mais do que o reformado presbiteriano. A mesma mensagem aqui você vai ouvir lá também. Hoje em dia, parece que tem uma galera da igreja alternativa. Tem tudo. Tem estrutura. Que bom que tem a estrutura. Meus irmãos, um dia nós vamos ter muita estrutura. Amém?
Mas sabe qual é o principal? Cristo. Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser mostrado como a única salvação. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não pode ser substituído. Vamos seguir aqui. Olha o que Lutero dizia. Uma frase de Lutero para vocês. Lutero dizia assim: o anticristo não se senta num estábulo de demônios. Presta atenção nisso aqui. O anticristo não se senta num estábulo de demônios, nem num chiqueiro de porcos, nem numa corte de incrédulos, mas ele se senta no lugar mais alto e santo de todos, ou seja, no templo de Deus, na consciência dos homens. Está aqui na tela para você. Lutero, pai da reforma, está dizendo, descortinando para a gente, que enquanto o mundo está esperando o anticristo se sentar numa cadeira da ONU, numa cadeira de presidente dos Estados Unidos, ou na cadeira de presidente de Israel, que Israel também tem presidente, apesar de ter primeiro-ministro, tem presidente, ele governa por 7 anos, que é muito simbólico o número. O anticristo primeiro, ele vai se assentar no mais sagrado templo de Deus. O que a Bíblia diz? Deus não habita em templo feitos por mãos humanas, mas habita em um templo que a mão de Deus fez. E qual foi o templo que a mão de Deus fez? Eu e você. Então, o anticristo, ele quer fazer com que a humanidade, o espírito do anticristo que opera no mundo, quer fazer com que a humanidade ceda a sua consciência, o trono do seu coração, do seu entendimento, e se afaste, se distancie de Cristo, se afaste, se distancie da mensagem da cruz. Eu já dei o spoiler do terceiro ponto, e a gente caminha para a conclusão, que antes de ser um personagem, o anticristo é um espírito. João vai dizer assim, 1 João capítulo 4, versículo 3. 1 João capítulo 4, versículo 3 vai dizer assim: e todo o espírito, agora vai ficar muito interessante, hein? Está lá, ó. Não, aqui é de Lutero. Apareceu lá? Olha lá. E todo o espírito... Opa, pegadinha do malandro? E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Se vocês puderem, grifem, rachurem, destaque aí no caderno de vocês. Ó, todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, se alguma religião, se algum líder nega que Jesus Cristo veio em carne, é o espírito do anticristo. Pô, já achei, está aqui, é o espírito dele. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvis que há de vir. E eis que já está no mundo. O que está no mundo, irmãos? O espírito é uma força, é um entendimento que se move em Nero, se moveu em Napoleão, se moveu em Saddam Hussein, se moveu no Obama, se move no Trump. Por mais que você goste do Donald Trump, levante pompons para ele. Se move nele, se move no Putin, querendo ser o grande Pedro da história. Não sei se você lembra da história da Rússia, na época dos czares. Havia um imperador chamado Pedro, de um império gigante. O Putin, ele fala que é o novo Pedro. Se moveu no Bin Laden, se move no comunismo, se move no fascismo, se move em todo aquele que quer controlar as pessoas e criar um novo regime global, uma nova ordem global. Está falando de uma força, gente. Está falando de uma força que estará na boca dos falsos profetas. O Jesus da Bíblia, ele não vai ser odiado. É isso que vocês precisam guardar. É muito fácil enxergar o espírito do anticristo lá na Nigéria, onde nossos irmãos estão morrendo, só porque dizem que amam a Deus, que servem a Jesus Cristo. Estão sendo decapitados, estão explodindo eles, queimando eles vivos. É muito fácil ver o espírito do anticristo aí. É mais difícil enxergar o espírito do anticristo onde Jesus está sendo substituído. E eu falo para vocês, e não quero ser um pastor chato. Não quero. Mas muitos não veem que Jesus está sendo substituído no Natal. Papai Noel não tem nada a ver com Jesus, é um santo católico. Não é Jesus. Não é Yeshua, não tem nada a ver com Yeshua, é um santo católico. Mitologia nórdica, paganismo.
É mais fácil substituir sorrateiramente. Não tem manjedoura, tem tudo. Da Coca-Cola, que a Coca-Cola se fez o cara do marketing da Coca-Cola arrepiou, pô. Colocou Natal e Coca-Cola, tudo a ver. Gente, eu não quero ser chato, viu? Em nome de Jesus. Não pode nada, não vê nada, mas isso é substituição. O mundo ocidental celebra a festa de tabernáculos? Não, Jesus nasceu em tabernáculos. Mas a gente celebra o bom velhinho, que vem montado num veadinho, passando presente para todo mundo. Eu estou falando alguma besteira, gente? A gente trocou o cordeiro por coelhinho da Páscoa. Esse é o espírito do anticristo se movendo no mundo. Porque o Jesus, o menino da manjedoura, humilde, que veio como servo sofredor, não brilha aos olhos. O Jesus que deu a outra face para os seus inimigos, não brilha aos olhos, não tem glamour. O Jesus que olhava para os seus discípulos e falava para eles, sem cruz não tem salvação. Se eu não lavar os pés de vocês, vocês não entram no reino de Deus, vocês não têm parte comigo. Esse Jesus não brilha aos olhos. O evangelho sem a cruz é substituição, e é o que está acontecendo, irmãos. Vocês acham que um pastor desse intelectual que vem na internet dizendo a Bíblia precisa ser atualizada? Vocês acham que isso é o Espírito de Deus ou o Espírito do Anticristo? Ou é o Espírito do Anticristo ainda que ele seja pastor? Está se movendo na boca do falso profeta. Porque a Bíblia, você tem um exemplar dela aí? Então levanta aí comigo. Tem um exemplar dela? Levanta, está no teu celular? Levanta, levanta, levanta. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Quem acredita comigo, dá um glória a Deus aí, vai. Irmão, só um detalhe, não tenho nada contra Natal, viu? Nada, não tenho nada contra Natal. Eu tenho contra figuras do paganismo dentro da minha casa, não boto. Mas eu respeito todo mundo, não tem nenhum problema. Só que na minha casa não entra. Porque eu tive consciência, não dá para fazer. Ok, mas está tudo bem, vai, cada um no seu nível de maturidade. E uma hora entende e vai embora, está tudo certo. Agora, veja uma coisa aqui, ó. Se eu estou substituindo o Cristo, do outro lado, eu estou glamorizando o mal. Vê se vocês vão concordar comigo. De 10 anos para cá, parece que para fazer sucesso, os artistas precisam falar do diabo. Isso é à toa. Isso é à toa que o artista começa cantando tão bem, se vestindo como um homenzinho bonitinho. E daqui a pouco ele está com uma roupa de mulher. O palco todo vermelho e ele de chifre. Eu estou falando do Sam Smith. É normal isso ou não é normal? É normal as séries televisivas, as séries dos grandes streamings, glamourizarem a figura do diabo? É normal os grandes estúdios de animação produzirem heróis que são figuras demoníacas? É normal ter um herói chamado Hellboy? É normal? Sempre vai ter uma coisa boa ali. Não, mas tem um lado bom. Mas o interessante é que o mal virou herói. Como que tem uma série chamada Lúcifer, e é uma das mais assistidas da Netflix? Como que isso é possível? Como que as mulheres, cantores performáticas que fazem mais sucesso, são aquelas que pervertem os filhos de vocês? Isso é o espírito do anticristo, romantizando o mal. Essa semana teve um episódio, eu lembrei aqui, foi humor, mas viralizou. Um rapaz vendendo uma bala para um gringo, vendeu a bala de Mentos, pacotinho de Mentos por R$3.000. Foi um humor, foi brincadeira, mas viralizou todo mundo. Como é que pode isso? Ué, na nossa cultura não tem a figura do malandro, passa a perna em todo mundo, se dá bem em todo mundo. Quem se dá bem é o vagabundo, quem se dá bem é o ladrão. O espírito do anticristo subvertendo os valores que nós deveríamos sustentar. Sabe por que Deus preservou você? Sabe por que Deus tem guardado você? Porque você será uma bomba contra o espírito do anticristo.
você se levantará com poder e autoridade dados pelo Senhor para lutar contra essas coisas. Ok, vamos seguir aqui. Vamos seguir. Olha só. Mais um pouquinho. 4. João vai falar sobre o anticristo. Ele vai falar não sobre medo. Ele não vai falar sobre temor. Mas ele vai falar sobre proteção e permanência. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Ele vai dizer assim: vocês têm a unção do santo. Vocês têm a unção do santo. Vocês quem? A igreja. João está escrevendo para uma igreja. Para as igrejas. Está escrevendo para nós. Nós temos a unção. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você tem a unção. Irmãos, vamos falar sério aqui. O pastor de vocês já está concluindo. Vamos falar sério aqui. Quando a gente fala assim, você tem a unção, você imagina o quê? Seja sincero, fala. Tu imagina já um xaramanai, né? Fala aí, Hermes. Tu imagina o quê? Tu já imagina isso, né? Do Hadouken! Decalachova. Imagina isso. Irmãos, unção é, mesmo quando você estiver de boca fechada, as pessoas vão perceber que você está com Jesus e Ele está contigo. Unção é tudo que você faz, demonstra que Ele é o Senhor da tua vida. Tudo. Deixa eu só voltar um ponto aqui da substituição, porque esse ponto é uma chave que vocês deveriam anotar. É um segredo sobre o anticristo. Põe na tela aqui as frases, por favor, que eu coloquei para vocês aí. Está em marrom. Coloca aqui o slide. Dá uma olhada, irmãos, nisso daqui. Sobre a substituição. Olha isso aqui, ó. João disse que o anticristo é todo aquele que nega que Jesus veio em carne, que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele é Filho de Deus. Se negar essas três coisas, você nega o Evangelho. Ele veio em carne, Ele ressuscitou dos mortos, Ele é Filho de Deus. Você nega o Evangelho. Nega, inclusive, que nós nos tornamos filhos de Deus. Você nega tudo. Olha que curioso o que diz o Islã. Olha que curioso. Olha aqui, ó. Olha o que diz essa radice. No Alcorão não tem escatologia, mas nas sunás, nos hadiths, tem escatologia. São os ditos orais, as conversas do profeta Maomé. Olha que curioso, só por curiosidade. O Mahdi, que para eles é o Messias, o ungido, tá? Para eles chamam de Mahdi. Alguém que já assistiu a série da Netflix chamado Messias? Aquele não é o Mahdi, aquele para eles é Jesus, que não morreu, mas foi levado ao céu. Ok? Aquele é o Issa. Ok. Mahdi, para eles, é o Messias. Para a gente, é o anticristo. O Mahdi surgirá em Meca e será reconhecido pelos sábios. E ele estabelecerá um governo justo e reinará por 7. Ué, a Bíblia não fala que o tempo do anticristo será 7 anos? 3 anos e meio de falsa paz, depois mais 3 anos e meio na grande tribulação. Curioso, não? Tem outra frase deles aqui. Olha isso aqui, ó. Olha essa suná. Olha essa suná. Está ali o número, você pode conferir depois. O Dajjal, que para eles, o Islã, o Dajjal é o anticristo. Para eles, o Dajjal. O Dajjal virá com fogo e um rio. Aquilo que parecer fogo será, na verdade, água fria. E aquilo que parecer um rio será, na verdade, um fogo ardente. Islã. Muito curioso, né? Fazendo sinais no céu, fazendo sinais na terra. Ok, vamos para a próxima. Tem mais uma aí, põe aí. Não. Aqui, ó. Olha esse aqui. Olha essa suná. O mensageiro de Alá disse: Jesus, filho de Maria, descerá entre vocês como um governante justo. Ele quebrará a cruz, matará o porco e abolirá o jizia. Deixa aqui na tela, vou explicar para vocês. Jesus, filho de Maria, há uma outra suná dizendo assim: Jesus não morreu, mas foi levado ao céu. Ou seja, eles negam que Jesus morreu. Correto? Eles negam que Jesus é o Filho de Deus. Agora eles vão fazer uma coisa aqui, ó. Olha o que eles dizem. Presta atenção. O mensageiro de Alá disse: Jesus, filho de Maria, descerá entre vocês como um governante justo, o Issa, que não é o nosso Jesus.
Ele quebrará a cruz. O que é quebrar a cruz? É destruir o cristianismo. Porque para eles o cristianismo é falso, porque Maomé não foi aceito como um profeta pelos cristãos, também foi rejeitado como profeta pelos judeus. E aí fundou o Islã. Maomé foi rejeitado como um profeta pelos cristãos, foi rejeitado como um profeta pelos judeus. Para eles, cristãos e judeus são porcos e cães. Os cristãos são traidores, porque não receberam as profecias de Maomé. Ele recebeu essa revelação de um anjo, Gibril, que, se não falha a minha memória, se chama Gabriel. E Gabriel ditou para ele toda a revelação. Um homem, cuidado, quando uma pessoa diz, eu tive essa revelação e vai acontecer assim. As seitas surgem nesse momento. Mas aqui, o que está acontecendo é que ele está dizendo que o tal Jesus, quando vier, ele vai quebrar a cruz. Jesus vai destruir o próprio cristianismo? Jesus vai destruir a própria igreja que ele estabeleceu? Interessante. Eu acho que tem mais uma Suná. Eu separei mais uma, põe aí. Olha o que diz o Alcorão. E disseram, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá. Mas eles não o mataram, nem o crucificaram. Mas isso lhe foi feito para parecer assim. Alá o elevou para si. Espera aí, irmãos. O que João diz? O espírito do anticristo é aquele que nega o filho, que nega o pai. Se nega o filho, nega o pai, estamos falando de quem? Estamos falando do anticristo. Esse espírito substituirá o verdadeiro evangelho. Isso é só curiosidade. Só curiosidade. Vamos seguir para a conclusão. Que vem a parte que toca vocês. E nessa eu gostaria de ouvir um glória a Deus da Igreja Linda. O quinto ponto é o trono no coração. E a gente já conclui, perdão pelo atraso aí. Vejam. Jesus, irmãos, não governa sistema político. Jesus não governa sistemas humanos. Jesus, ele governa o seu coração. Esse é o trono que você deve preservar, onde ele deve se assentar. Você deve perguntar assim: quem está governando a minha vida? Quem está governando minhas decisões? Quem está governando meus valores? A minha obediência, quanto custa? O que eu estou disposto a entregar? O espírito do anticristo, ele começa tirando esse senhorio. Eu não quero entregar nada. Eu quero ter. É para mim. Sou eu. Os meus valores não são os valores de Cristo. O que eu obedeço não é a palavra de Deus. Está na hora de corrigirmos o trono. De corrigirmos o coração. Porque muito mais do que saber o que é o que não é a marca da besta, eu sei que a besta, o anticristo, se assentará num trono. Vocês entenderam? E esse trono é o seu coração. No seu coração. Ele não vai se assentar não, porque está Cristo assentado aí. Mas o que ele busca é se assentar no coração das pessoas, fazendo elas se distanciar de Jesus. Lembre-se, a grande guerra é por trono. É quem vai ter autoridade, quem vai ter o governo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Ok. Agora vejam que interessante. A Bíblia nos ensina, então, que a figura do anticristo tem a ver com um trono. Ele vai se assentar num trono. O anticristo vai se assentar num trono. Esse trono eu já te falei onde ele vai estar. Há quem diga que vai ser um templo, o terceiro templo em Jerusalém. Eu acredito que possa até existir um templo. Mas onde o anticristo quer se assentar, não é num templo físico. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Onde ele quer se assentar é onde Deus se assenta. No coração das pessoas. Na consciência delas. Mas o interessante, irmãos, é que a Bíblia não termina com o anticristo no trono. A Bíblia termina com o Cordeiro reinando.
Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse capítulo 22. A última página da sua Bíblia. A minha diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água viva, translúcido como cristal, que fluía do trono de Deus e do trono do Cordeiro. O diabo sempre desejou este trono. E a Bíblia termina dizendo: este trono é de Deus e do Cordeiro. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. O espírito do anticristo é passageiro. O reino de Jesus é eterno. A grande pergunta não é mais quem é o anticristo, mas a grande pergunta é: quem está no trono da tua vida? Se Cristo está no trono da tua vida, ainda há esperança. Se Cristo está no trono da tua vida, ainda tem jeito. Se Cristo está no trono da tua vida, tem solução. Se Cristo está no trono da tua vida, há restauração. A pergunta é: quem de fato está no trono? João, quando ele está na ilha de Patmos, ele tem uma visão, irmãos. Ele vê algo maravilhoso que Isaías também viu. Ele vê um trono. Lembra de Isaías? A Bíblia diz, no livro de Isaías, diz assim, ó: no ano que morreu o rei Uzias, eu olhei e vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os anjos voavam. É isso que a igreja aguarda. É por isso que nós estamos aqui. O trono é de Deus e do Messias. Sabe o que esse espírito quer? Roubar você da lógica do trono. Se há trono, há reino. Se há trono, há reino. Se há reino, tem soldados. Se tem soldados, tem guerra. Quem é o cabeça? Cabeça é quem está no trono. Os soldados somos nós. A guerra é contra o sistema do anticristo. Não vai vir, já está. Quando você luta pelos teus filhos, quando você luta pelo teu casamento, quando você luta para ser íntegro, quando você luta pelas injustiças, Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando você socorre o necessitado, quando você luta contra as crueldades desse mundo, você é um soldado empunhando uma espada. Eu estou orando por pessoas que neste tempo entendem a estação que nós estamos vivendo e vão se levantar como soldados guerreiros desse rei que está sentado no trono, e é Jesus que está nele. A igreja não teme o anticristo, a igreja não teme o espírito do anticristo, a igreja não teme a marca da besta, porque nós temos o selo de Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos sobre nós a unção do santo. A igreja é aquela que se levanta com poder e autoridade para destruir as portas do inferno. O próprio Senhor Jesus disse assim, como nós pregamos aqui sobre a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Significa que a igreja está indo. Está indo por quê? Porque ela participa do reino, porque ela sabe que tem um rei no trono. Ela se levanta com essa autoridade. Meus irmãos, quando mais alguma vez
Você ouviu falar de escatologia, de sinal profético, não tenha medo, se alegre. O próprio Senhor Jesus disse assim: quando essas coisas acontecerem, alegrai-vos, porque a vossa esperança, a vossa redenção está próxima. Eu estou aqui como um arauto diante de vocês. Preparem-se, o Senhor está sacudindo a terra e vai sacudir ainda mais. O Senhor está peneirando a terra. Não se assustem quando vieram os escândalos, eles são necessários. O Senhor está separando o seu povo, o Senhor está purificando a noiva, o Senhor está separando os seus soldados. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Tem tanta coisa bonita e poderosa para você viver no reino de Deus. Tem tanta coisa extraordinária para você viver no reino de Deus. Deixe Cristo reinar no trono do seu coração, porque há um trono aí dentro. E não existe espaço vazio que fique vazio durante muito tempo. Ou Deus vai governar, ou você mesmo vai governar com o teu egoísmo, ou o diabo vai governar. A diferença é que hoje você vai decidir Deus ser o Senhor da sua vida. Quem está comigo aí? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Aleluia.